O Tombo Velho da Vila de Sesimbra é um documento muito interessante. Para já é um filme único, é um documento inédito, desconhecido da maioria dos sesimbrenses e dos investigadores em geral, apesar de já ter sido utilizado para alguns mestrados e doutoramentos que são muito importantes para o conhecimento da história de Sesimbra e da história dos concelhos aqui à volta. Ele foi descoberto na Arca do Concelho, por volta do século XIII. Ele é feito em pergaminho, é um códice em pergaminho, com documentação do século XIII, XIV e XV, basicamente. Vai falar muito da história de Sesimbra, do funcionamento da vila, dos impostos, da relação com os concelhos vizinhos e, certamente, vai dar-nos uma visão diferente que temos da história de Sesimbra. Tem pastas de madeira, temos lombada também decorada e que está um pouco danificada, não é? Tem que ser tratada. Depois, abrindo, temos pastas forradas com pergaminho, mas que o que está por cima já não é o original. Depois temos 8 cadernos originais e 5 não originais que foram acrescentados posteriormente. Portanto, os cadernos de um corpo de um códice em pergaminho, quando eram feitos, respeitavam sempre uma regra: carne com carne, pelo com pelo. Ou seja, o pergaminho é feito de uma pele que é separada antes de ser curtida. Digamos, as peles são tratadas para curtimento. Antes de chegar ao curtimento, se queriam fazer pergaminho, separavam X peles. Quanto mais vezes ela fosse subdividida, mais fino era o pergaminho. Portanto, daí se dizer carne com carne, pelo com pelo. Ok, porque há o lado da carne e o lado do pelo. O lado do pelo era muito bem raspadinho e ficava sempre a marca do folículo. É mais visível. Do lado da carne, que é da epiderme, era raspada a carne e, portanto, o pergaminho tem é mais claro e tem uma outra textura, que se pode verificar passando a mão. Sente-se que do lado do pelo ele é mais macio, mais polido. E do lado da carne ele é um pouco mais branco e mais... não é que seja áspero, por vezes sim, conforme o polimento que lhe é dado. Porque o pergaminho era polido com óleo de peixe e pedra pómez. E então, para depois poder receber a escrita. Mas nota-se sempre um lado mais amarelado, que é o lado do pelo, e o lado mais branquiçado, que é o lado da carne. E então, os cadernos, por norma, uma forma de se ver se ele foi mexido ou não ao longo do tempo, é verificando essa regra. Os cadernos, alguns respeitam a regra carne com carne e pelo com pelo, mas aqui pelo meio há uns quantos onde não se verifica. Significa que os cadernos foram mexidos ou acrescentadas folhas por algum motivo. A dado momento, portanto, surgem-nos os tais caderninhos que foram acrescentados, que têm uma outra textura completamente diferente, e dá para ver que a pele em si, o pergaminho, é de um animal diferente. A disposição também do texto, ou seja, a imposição do texto, também é um pouco diferente, além da tinta ferrogálica ou metalogálica. Normalmente nós dizemos ferrogálica, mas ela também pode ser de cobre. Não sabemos é a receita, daí a variação também de cor, como se pode ver. As receitas da tinta também variavam ao longo do tempo e conforme a pessoa que a fazia. Com as assinaturas, no final, e voltamos às pastas. Em relação ao restauro, portanto, nós vamos ter que fazer uma higienização, remover as pastas, aqui o espelho da pasta. Depois retiramos a pele, porque temos que chegar aqui aos nervos. E
temos algumas degradações, portanto, no corpo do livro. Temos ondulação, manchas de umidade e manchas de uso. As manchas de umidade contêm linhas de maré, se pode ver, e temos aqui em cima degradação provocada por insetos, com dejetos. Vamos ter que planificar todo o corpo. Toda esta zona vai ter que ficar muito limpa e direitinha. Encontrar, portanto, reforçar as perfurações, depois encontrar o sítio certo, refazer toda a costura com os cadernos originais no sítio, a limpeza, portanto, também pontual, atenuar algumas manchas e reforçar depois aqui a pele. Portanto, temos que preencher as lacunas, reforçar a transfila, que ainda é original, aproveitar, e depois tingir a pele